Olá, seja muito bem-vindo para mais esse vídeo aqui do canal Mestres BI. Nesse vídeo, nós vamos entender o que é e como funciona o contexto de linha dentro do Power BI. Bom, e como vocês já sabem, antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações para você ser lembrado todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Nós estamos com vídeo todas as semanas e se você gostar desse vídeo, deixe seu like que ajuda bastante na divulgação do nosso conteúdo. Pessoal, o tema do nosso vídeo de hoje é contexto de linha dentro do Power BI. Quando a gente fala em contexto, nós temos o contexto de avaliação. O contexto de avaliação ele é formado por dois contextos, o contexto de linha, que é o que nós vamos aprender neste vídeo, e o contexto de filtro, que é o que nós veremos no próximo vídeo. Dentre os dois, pessoal, obviamente, o contexto de filtro é o mais importante. É importante que a gente domine esse contexto de filtro e que a gente entenda realmente como é que ele funciona. No entanto, o contexto de linha também é um tema muito importante dentro do Power BI, principalmente quando a gente começa a compreender transição de contexto. O contexto de linha é parte importante da transição de contexto. Bom, mas o tema principal desse vídeo é contexto de linha. Então, vamos lá para o meu computador para a gente compreender como é que funciona o contexto de linha dentro do Power BI. Bom, pessoal, quando a gente vai estudar sobre contexto de avaliação, seja contexto de linha e contexto de filtro, é muito importante, antes da gente colocar a mão na massa, na prática dentro do Power BI, nós entendermos o conceito por trás. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o contexto de linha. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o contexto de filtro. Independente disso, é importante a gente compreender esse conceito do que é o contexto de linha e como é que ele funciona dentro do Power BI. Quando a gente chegar dentro da ferramenta, vai ficar muito mais fácil da gente trabalhar, porque nós entendemos e compreendemos o conceito. Bom, nesse vídeo então nós vamos falar especificamente sobre o contexto de linha no Power BI. Para começar, nós vamos entender onde que a gente utiliza o contexto de linha dentro do Power BI. Nós utilizamos o contexto de linha basicamente em dois lugares, em uma coluna calculada ou em uma função de iteração. Bom, a coluna calculada, pessoal, ela é computada no que a gente chama de contexto de linha. E o que é isso? Quando a gente gera uma coluna calculada, a gente cria uma coluna calculada, ela é calculada, ela é computada no contexto da linha em que ela está sendo executada. Para uma coluna calculada, o contexto de linha é definido automaticamente para cada linha. Todas as colunas da linha corrente fazem parte do contexto de linha. O que é isso, pessoal? Quando nós criamos uma coluna calculada, todas as colunas desta tabela em que nós criamos a coluna calculada fazem parte do contexto de linha. Então, se eu tenho uma tabela com 3 colunas, as 3 colunas fazem parte do contexto de linha. Se eu tenho 300 colunas, as 300 colunas fazem parte do contexto de linha. Um ponto bastante importante é que quando nós estamos trabalhando no contexto de linha, o cálculo da coluna calculada ela fica restrita apenas às colunas da tabela atual. Ou seja, pessoal, se eu estou realizando um cálculo de coluna calculada na tabela de vendas, eu só consigo acessar as colunas da tabela de vendas. Se eu precisar acessar uma tabela relacionada, colunas de uma tabela relacionada, eu preciso utilizar algumas funções da própria DAX para nos auxiliar a acessar essas colunas, ok? Bom, também existe o contexto de linha em funções de iteração. Funções de iteração, lembrando, é aquela função que vai iterar linha a linha de uma tabela. Então, o contexto de linha é definido dentro da fórmula e não automaticamente, como é para uma coluna calculada. Todas as funções de iteração geram contexto de linha, seja numa SumX, numa AverageX, até mesmo a filter, que é uma função de tabela, mas o seu mecanismo é a iteração linha a linha de uma tabela. Então, todas essas funções que fazem uma iteração gera um contexto de linha. Assim como na coluna calculada, todas as colunas da linha corrente fazem parte do contexto de linha. Se eu estou iterando numa tabela de vendas, todas as colunas da tabela de vendas vão fazer parte daquele contexto de linha na iteração de cada uma das linhas. E assim, também como na coluna calculada, estão restritas as colunas da tabela que a iteração está acontecendo. Se eu estou iterando numa tabela de produtos, por exemplo, e eu precisar acessar colunas de uma tabela de vendas ou de qualquer outra tabela, eu não consigo fazer isso de forma nativa, eu preciso de algumas funções que me auxiliam a acessar colunas de outras tabelas.
Bom, vamos olhar agora, pessoal, um exemplo teórico de como é que funciona o mecanismo de contexto de linha, no nosso caso aqui em uma coluna calculada. Nós temos uma tabela bem simples, que é uma tabela aqui de vendas, onde eu tenho o ID da venda, o valor bruto e o desconto. E eu estou criando uma coluna calculada chamada total. Qual que é a fórmula dessa coluna calculada? O valor bruto menos o desconto. O que acontece na coluna calculada, pessoal? O cálculo acontece dentro da linha a linha, ok? Assim como acontece na função de iteração. Nós vamos ver aqui na nossa animação. Bom, na coluna calculada, quando o cálculo acontece, Power BI vai lá, pega o valor bruto, 500 menos o desconto, 50, 450, e esse é o resultado da nossa coluna calculada. Feito para essa linha, o Power BI vai para a próxima, 2.500 menos 500, 2.000, 1.000 menos 100, 900, 800 menos 80, 720, 2.000 menos 250, 1.750. O que o Power BI fez aqui, pessoal, foi criar uma coluna calculada e realizar o cálculo para aquela linha específica. Repare aqui, pessoal, que quando o cálculo aconteceu para essa primeira linha, só foi possível acessar os dados daquela linha e das colunas desta tabela aqui. Novamente, pessoal, se eu precisar acessar colunas de uma tabela externa, de uma tabela relacionada, eu precisaria de funções para me auxiliar a realizar essa ação, ok? Então, esse é um ponto muito importante. O contexto de linha está restrito àquela linha e às colunas daquela tabela. Isso daqui, pessoal, quando nós estamos olhando para uma coluna calculada. Quando a gente passa a olhar para uma medida, o mecanismo é muito similar. Nós temos aqui uma medida chamada total, onde vamos utilizar a função SUMX, que vai acontecer uma iteração linha a linha em uma tabela. Qual tabela? A tabela de vendas. E para cada iteração desta linha, pessoal, nós vamos realizar o cálculo de valor bruto menos o desconto. O que acontece é que o comportamento do contexto de linha dentro de uma função de iteração é similar a uma coluna calculada. Ou seja, pessoal, o cálculo vai acontecer para aquela linha, o Power BI vai acessar apenas o valor daquela linha e apenas as colunas da tabela. Então, olha só, o primeiro cálculo acontece, 500 menos 50, 450. A diferença, pessoal, de uma coluna calculada e para uma medida é que na coluna calculada, o Power BI simplesmente faz o cálculo da coluna calculada e acabou. Aqui não, como é uma medida, a medida ela vai retornar um valor final. Então o Power BI, além de realizar esse cálculo, ele precisa também armazenar esse valor para no final da iteração de toda aquela tabela nos retornar um valor final, um valor escalar. Bom, feita a iteração na primeira linha, a DAX passa para a próxima linha e realiza o cálculo ali de 2.500 menos 500, retornando 2.000 e armazenando esse valor. Esse mecanismo ele segue para todas as linhas da iteração até o final da iteração. Como eu disse para vocês, a diferença é que ao final da iteração de linha a linha, por ser uma medida, o Power BI precisa retornar um valor. E no nosso caso aqui, por ser a SUMX, ele faz uma agregação de soma e retorna o valor total da soma de toda aquela iteração. O que pode acontecer também, pessoal, é a medida estar dentro de um contexto de filtro. Fernando, eu não sei o que é o contexto de filtro. No próximo vídeo aqui no canal Mestres BI, nós vamos nos aprofundar no contexto de filtro. Basicamente, o contexto de filtro são os filtros que chegam para aquela fórmula, para aquela medida ser executada. No nosso caso aqui, pessoal, quando uma medida executa uma função de iteração, é aplicado sobre essa função o contexto de filtro antes da iteração. Ou seja, chegou um contexto de filtro para essa medida ser executada. O contexto de filtro ele é aplicado e depois a iteração acontece. E o que isso quer dizer? Vamos imaginar, pessoal, que nosso contexto de filtro chegou ao seguinte critério. O ID da venda precisa ser maior do que 1005. Olhando para a nossa tabela aqui, nós temos 3 linhas em que o ID da venda é maior do que 1005. 1006, 1007 e 1008. Bom, a partir daí começa a iteração. Power BI faz a iteração 1000 menos 100, 900 e assim por diante. Após essa iteração acontecer, o Power BI vai lá e faz a agregação, retornando o valor de 3.370. O ponto é, pessoal, dentro de uma medida, se há contexto de filtro ou não, o comportamento é similar. A iteração acontece linha a linha e aquele cálculo está restrito às colunas daquela tabela e aos valores daquela linha, ok? Bom, pessoal, vamos olhar na prática dentro do Power BI para a gente ver de fato o que a gente acabou de aprender aqui dentro da ferramenta. Muito bem, pessoal, já estou aqui dentro do Power BI. Só para a gente conhecer o nosso modelo, vamos dar uma olhada rápida aqui, onde nós temos uma tabela de vendas,
e 3 tabelas relacionadas, 3 dimensões relacionadas: calendário, produtos e clientes. Bom, nós vamos, pessoal, na nossa tabela de vendas. E eu vou criar uma coluna calculada bem simples aqui. Eu vou multiplicar a quantidade pelo preço unitário. Então vamos lá. Nova coluna calculada. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou chamar essa coluna de valor da venda. Primeiro ponto, pessoal, eu só consigo acessar colunas desta tabela. Então, se eu tentar acessar aqui, por exemplo, a cor da tabela de produtos, eu não consigo acessar. Se eu quisesse acessar essa coluna, eu teria que utilizar uma função auxiliar aqui, uma função que me permitisse chegar até a coluna cor. Mas, como nós estamos criando uma coluna calculada, o nosso contexto de linha nos restringe apenas às colunas desta tabela. Então, se eu tentar acessar aqui agora a quantidade, olha só, quantidade eu consigo acessar. Multiplicar a quantidade pelo preço unitário. Então, nosso preço unitário. Feito isso, vou dar um Enter. E olha só, pessoal, o nosso cálculo, o ponto importante aqui é que a DAX está realizando o cálculo de uma coluna calculada, que é gerado o contexto de linha automaticamente, como nós vimos lá no slide. Então, o Power BI ele sabe que vai acessar o preço unitário desta linha aqui, porque o contexto de linha restringe aquela linha e as colunas desta tabela. Pessoal, isso daqui é muito importante que a gente compreenda, ok? Bom, vamos criar aqui uma medida que vai fazer a mesma coisa, tá, pessoal? Então, vamos criar aqui uma nova medida. Valor venda. E aí, para a gente gerar um contexto de linha em uma medida, nós precisamos utilizar uma função de iteração. Para o nosso exemplo aqui, a SumX. Onde eu vou iterar, pessoal, em qual tabela? Na tabela de vendas. Então, eu vou percorrer linha a linha e realizar um cálculo. Qual que é o cálculo, pessoal? Novamente, por eu estar num contexto de linha agora, e eu estou no contexto de linha dentro da tabela de vendas, não é possível a gente acessar colunas de outra tabela. Se eu tentar acessar aqui cor, eu não consigo, porque eu estou no contexto de linha da tabela de vendas. Eu só vou acessar as colunas dessa tabela e o cálculo vai ser realizado para a linha corrente. Então, quantidade da tabela de vendas vezes preço líquido, ou no caso aqui, preço unitário. Vou dar um Enter. E aí, pessoal, eu vou colocar essa medida dentro de um card. Vou inserir um card aqui e eu vou colocar o valor venda. 33,69 milhões. Pessoal, o que o Power BI fez? A DAX fez a iteração linha a linha na tabela de vendas, multiplicando a quantidade vezes o preço unitário e, após a iteração em todas as linhas dessa tabela, foi feita ali para a gente a agregação que nos retornou esse valor. O ponto, pessoal, não é nem entender essa agregação, mas sim compreender, por eu estar em um contexto de linha, eu só consigo acessar as colunas daquela tabela e só é possível realizar o cálculo para o valor daquela linha. Esse é o comportamento que a gente precisa realmente compreender quando nós estamos iterando linha a linha, ok? Muito bem, pessoal, assim chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Mestres BI, onde a gente compreendeu como é que funciona o contexto de linha dentro do Power BI. E para a gente finalizar esse vídeo, eu gostaria de pedir novamente que, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative as notificações para você ser lembrado todas as vezes que saírem vídeos novos aqui no canal. Como eu disse para vocês, nós estamos com vídeos semanais no canal Mestres BI e também deixe seu like se você gostou desse conteúdo. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo, até o próximo e bons estudos!